Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Romanos 10. É o quinto livro do Novo. O sexto, né? Já foi lido aqui esta noite parte do que eu vou ler. A Isadora subiu aqui e leu. Aleluia. E eu penso que isso é confirmação de Deus com a palavra. A propósito, toda a palavra de Deus tem a sua confirmação. Toda vez que nós falamos da palavra de Deus, o Espírito Santo confirma. Amém, meus irmãos? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, mais uma vez. Estamos aqui reunidos no Teu nome, porque temos aprendido que o Senhor tem nos amado, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino. E neste reino nós queremos viver, queremos andar, queremos nos mover através deste reino. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Os céus e a terra são obra das tuas mãos. Tu és digno de receber adoração, louvor e majestade, honra e poder e glória. O Senhor é eterno, é poderoso. Tu és maravilhoso e nós amamos estar na Tua presença. Por isso estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos atraiu a este lugar. E agora eu quero te pedir, meu Deus, que a Tua palavra, que será ministrada agora, seja confirmada mais uma vez pelo Teu Espírito, e que o Senhor possa tocar nos nossos corações, no meu, no coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos no entendimento, e nós abrimos o nosso coração para compreender. Oh Espírito da promessa, Espírito Santo de Deus, venha mover, venha falar aos corações, venha, Senhor, revelar a Tua vontade, que seja feita a Tua vontade no nosso meio, na nossa casa, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. Obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 8. Os irmãos estão achados aí? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido ou envergonhado. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo: porventura Israel não os ouve? Primeiramente, diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram.
fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A unção do Senhor Deus Todo-Poderoso é sempre no nosso meio, amém, irmãos? Ela está sempre presente no nosso meio. Eu tenho convicção de que os irmãos percebem a unção de Deus, o mover sobrenatural de Deus que está sobre nós sempre. E a minha oração, meu clamor, que esta unção possa quebrar o jugo de Satanás. Que esta unção possa nos levantar como um povo, como um exército valente, um exército guerreiro, um povo que se ajunta para a peleja, para uma batalha. Porque Deus tem nos chamado para levar a sua palavra. Deus tem nos chamado para levar o seu amor. Deus tem nos chamado para levar a sua salvação, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. E eu estou me lembrando de Isaías, quando teve uma visão de Deus, e ele disse: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele está sentado acima de um alto e sublime trono. E os querubins e os serafins estão voando por cima e adiante dele, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Ele é santo. Então Isaías, quando teve uma visão tão esplêndida dessa, tão grande, tão maravilhosa, como disse Paulo: ai de mim, se eu não pregar o teu evangelho. Porque Paulo teve uma revelação tão grande de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu, a Bíblia diz, e ele viu coisas ali naquele céu que ele procurou palavras para nos explicar como é aquilo que ele viu, e ele não achou palavras. Ele só diz coisas indizíveis, inefáveis, não tem como explicar. Da mesma forma, Isaías, quando ele tem uma visão como essa, eu não sei se os irmãos já tiveram uma visão como Isaías teve. Alguém aqui já teve uma visão parecida com essa de Isaías? Ou viu um anjo? Ou ver a glória de Deus? Ou ter uma revelação, um entendimento, uma convicção? Porque muitas vezes nós não precisamos ver com os nossos olhos, mas nós precisamos pelo menos compreender. Esta é a oração de Paulo, que nós compreendamos qual é a esperança do nosso chamamento, o que é que está no coração de Deus. Naquele dia que Isaías teve aquela visão, ele sentiu o coração de Deus pulsar, ele teve um sentimento, e ele transmitiu isso no seu livro, Isaías capítulo 6. Ele transmitiu isso e ele disse, quando ele teve aquela visão, e ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, aquele que estava sentado no alto e sublime trono fez uma pergunta para ele. E a pergunta que ele faz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por que a pergunta é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então quer dizer que esta pessoa que falou não estava só. Quem estava com ele? Crianças que estão ali no fundo, ou adolescentes. Quem estava com ele? Quando ele perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Isaías tem uma visão tão poderosa como aquela, a única coisa que ele se viu foi
a sua humanidade pecaminosa, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou perecendo, os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. E a voz dizia: a quem enviarei? A única coisa que Deus falou com ele, ele pergunta para Isaías: Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Para onde? Enviarei para onde? Quando Isaías responde, diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, me leva, me manda, me comissiona, me dá esse chamado, me dá esta incumbência, me dá este privilégio. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Não passa para outro, não. Eu estou aqui para fazer a tua obra, para realizar a tua vontade. Então o Senhor diz: vá e diz a este povo. Bendito seja o nome do Senhor. E eu entendo nesta hora que o coração de Deus estava muito comovido, estava palpitando, estava emocionalmente abalado. Por quê? Porque Deus faz uma pergunta e diz: a quem enviarei? Por que Deus fala isso? A quem enviarei? Porque não tinha ninguém, irmãos. Não tinha ninguém na brecha. Não havia um sequer. Em toda a humanidade, em todo o planeta naquela época, Deus olhou a terra e não viu ninguém. Por isso, a reunião do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito estavam ali sentados naquele trono maravilhoso, e era uma audiência, uma reunião. Então eles três se viram um para o outro e perguntam para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós três? Quem é que pode ir por nós? Porque, irmãos, os anjos do céu não podiam fazer a obra de Deus. O Deus Todo-Poderoso também não podia ele mesmo. Ele tinha que contar comigo e com você. E ele pergunta para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando Isaías diz: eu estou aqui, Senhor, me envia. É por isso que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 14, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta: mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como alguém pode invocar o nome daquela pessoa que não foi crida? Essa é a pergunta que ele faz, irmãos. Como alguém pode invocar esta pessoa que ele está chamando de Senhor, e que se essa pessoa invocar será salva? Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como? Como que o seu vizinho possa invocar alguém que ele não creu? Como? Não tem como. Eu só posso invocar aquele que eu criei. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Outra pergunta ele faz: e como crerão naquele de quem não ouviram? Como? Como que os seus vizinhos lá na Filadélfia, e não é nos Estados Unidos, é Tocantins, na divisa do Maranhão, como que os seus vizinhos, seus colegas, os seus pais, os seus tios, seus parentes, como que eles vão invocar e como que eles vão crer naquele que ele nunca ouviu falar? Até pensam que ouviram falar, porque se você perguntar para as pessoas aí fora, elas dizem que creem, que confiam em Deus, mas de forma muito superficial. Elas não conhecem verdadeiramente, elas não sabem a profundidade desse Deus. Aí o apóstolo Paulo me pergunta e pergunta a você: e como crerão naquele de quem não ouviram? Meus irmãos, a preocupação de Deus, o propósito de Deus é que eu e você sejamos a ponte,
Sejamos o farol para essas pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Eu e você temos um chamamento, uma comissão. Deus nos comissionou para levar o Evangelho do Senhor. E Ele faz a terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Tudo está se resumindo em uma coisa: como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão se não naquele que não ouviram? E como crerão? Como invocarão, ouvirão se não há quem pregue? Eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa responder, só pense. Você tem pregado a palavra de Deus? Para quantas pessoas este ano você pregou a palavra de Deus? Para quantas pessoas este mês você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você falou que a salvação está em Deus e que precisa aceitar Jesus e confessá-lo como Senhor e ser batizado para ser salvo? Meus irmãos, como nós queremos que as pessoas, os nossos vizinhos, ou esta região noroeste, venham se entregar aos pés do Senhor, se não há quem pregue? Como? Não tem como. A palavra de Deus é quem faz essa pergunta. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, é quem nos faz essa pergunta: como? A vontade de Deus é qual? Que nenhuma alma se perca, mas que todas sejam salvas, que todas cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Evangelho de Deus. Mas como que elas se salvarão se elas não ouviram falar? Se elas não ouviram o nome de Jesus, que em Jesus há salvação, que elas têm que se arrepender dos seus pecados? Como, meus irmãos? E ele faz outra pergunta: e como pregarão se não forem enviados? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esta é a pergunta que Deus fez, irmão. E essa pergunta dele continua ecoando nos quatro cantos da terra, passeando pelos cantos da terra. A quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que Deus tenha misericórdia de nós. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres notícias. Quão formosos! Olha para os seus pés aí. Olha para os seus pés. Olha para o pé do seu irmão. Quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam a salvação, daqueles que dizem: ó Jerusalém, o teu Deus reina, daqueles que dizem: olha, o Senhor Jesus está voltando. A palavra de Deus diz: quão formosos, quão belos, quão lindos, quão maravilhosos são os pés daquelas pessoas que faz anunciada a paz, daqueles que dizem: você tem que se converter, o reino de Deus é chegado. Oh Senhor Jesus, se Deus nos desse olhos espirituais agora para olhar os nossos pés, como que nós veríamos os nossos pés segundo essa palavra? Como estariam os nossos pés agora diante de Deus? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que trazem boas notícias. A notícia boa que ele se refere é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação e o Evangelho do reino. Essas são as boas notícias. Você, meu irmão, minha irmã, tem levado esta boa notícia? Você tem dado boas notícias para as pessoas?
Você tem levado o Evangelho à salvação. Eu quero te dizer uma coisa: resta pouco tempo para isso. Resta pouco tempo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos também calçar os nossos pés com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Calce os seus pés, que os seus pés sejam ligeiros, sejam rápidos, sejam velozes sobre os montes e formosos, para anunciar a salvação, para anunciar o reino de Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quantos aqui querem ter pés formosos sobre os montes? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa fazer os seus pés formosos sobre os montes para anunciar as boas novas. Verso 16: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Meus irmãos, Isaías foi pregar depois que Deus chamou, e depois que Deus falou assim: ide e anunciai a este povo. Isaías, a partir daí, começou um ministério de anúncio, de profecias, de revelações, mandando o povo se arrepender e se converter a Deus. E ele foi pregar, e depois de muito tempo ele pregando, ele chega diante de Deus e fala: meu Deus, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Ou a quem foi estendido o braço do Senhor? Ele diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Irmãos, o Evangelho, quando você e eu obedecemos o Evangelho, as nossas vidas não são mais as mesmas. Nós saímos da nossa zona de conforto, nós saímos da nossa zona de segurança, nós saímos do nosso bordão, aquilo que nos sustenta, quando nós entramos no Evangelho, quando nós absorvemos o Evangelho. Jesus disse: assim como o vento sopra e não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Até se ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aqueles que são nascidos de Deus. Nós perdemos as nossas estruturas, perdemos muitas vezes o nosso sustento, a nossa confiança em nós mesmos, e passamos a depender de Deus. Passamos a ter uma experiência nova, e essa experiência nova que vem sobre nós, ela nos abala, ela nos tira do sério muitas vezes, ela nos traz fortes emoções, ela nos faz muitas vezes duvidar do nosso chamado, ela nos faz muitas vezes querer desistir do nosso chamado. Todo aquele que é nascido de Deus, ele tem uma experiência dessa com Deus. Isaías pergunta, Paulo pergunta, como disse Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem foi que acreditou quando nós pregamos, quando nós falamos? E o crer nessa pregação, meu irmão, não é só crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele salva, e nós vamos morar com Ele. Seria uma parte da pregação. A outra parte é essa do versículo 14 e do versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? Como crerão naqueles que nunca ouviram? Isso faz parte do Evangelho, vem no pacote da salvação que Deus trouxe para a sua igreja. Nós devemos obedecer o ide do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aliás, já está condenado aquele que não crê. E Deus, meu irmão, conta comigo e com você para espalhar esta boa notícia. É uma boa notícia, a notícia da salvação. As pessoas, os seus vizinhos, seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus parentes, eles precisam conhecer a verdade. Eles precisam saber que Jesus Cristo está nas portas e que elas precisam de ter um encontro com o Senhor Jesus, porque senão eles não vão subir com Ele, eles não vão reinar com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Verso 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É por isso que ele fala: então como que eles vão crer se eles não ouviram?
É preciso ouvir. É preciso eu ouvir a palavra de Deus para que eu acredite nela. As pessoas, para que elas confiem e para que elas acreditem e clamem pelo Senhor, elas têm que ouvir. Mas como elas ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra em todo tempo e a fora de tempo. Insista. Deus falou para Moisés: ensina a criança, ensina o teu filho andando pelo caminho, dormindo, quando se for deitar, quando for levantar, na hora do almoço. Ensina a palavra, prega a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Bendito seja o seu nome. Verso 18: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Meu irmão, a palavra de Deus também diz que toda a terra ouvirá este Evangelho do Rei. Ainda não ouviu toda a terra, ainda não se cumpriu essa palavra. Sabe por quê? Sabe por quê? Sim ou não? Porque eu e você ainda não fomos pregar o Evangelho. Porque eu e você ainda não fomos trazer essas boas notícias. É por isso que o mundo inteiro ainda não ouviu a palavra de Deus. Mas haverá um dia que toda a terra ouvirá a voz de Deus. O Senhor Jesus é quem falou isso. Então ele pergunta: mas eles não ouviram? Sim, porque por toda a terra eles saíram a pregar. E se ouviu a sua voz pelas praças e pelas esquinas e por todos os lugares, pelos montes, pelas casas, ouviram a sua voz. Meu amado irmão, eu e você podemos ser a geração que vai cumprir esta profecia. Eu e você podemos ser a geração que vai se fazer cumprir esta profecia. Eu e você podemos ser esta geração que vai se fazer cumprir esta profecia. Se você crer e se dispor, e se você se levantar, e se você se armar com a palavra de Deus e sair pelas casas, como diz a profecia de Joel, subindo pelos telhados, por cima dos muros, entrando pelas janelas. Eu e você podemos ser a geração que vai se fazer cumprir esta profecia. Em nome do Senhor Jesus. Quantos aqui se habilitam a isso? Aleluia. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Hoje nós estávamos conversando, eu e Alexandre, mais algumas pessoas lá na casa do seu Valdir, sobre a vida eterna, sobre a vida futura, se há vida após a morte e tal. Teve um ponto que nós falamos sobre Israel ser o filho de Deus que foi rejeitado. A Bíblia diz que Israel era o filho de Deus. Primeiro Jesus veio para eles e eles rejeitaram a palavra. Eles rejeitaram o ide do Senhor, rejeitaram a salvação de Deus. O que Deus fez? Cortou Israel, chamando eles de os ramos da oliveira. Cortou e lançou fora. Pegou eu e você que não éramos de Israel e nos enxertou na oliveira. E agora nós somos da oliveira verdadeira, fazemos parte daquela oliveira. Mas o apóstolo Paulo ele fala assim: mas não vos glorieis disso, porque se Deus não poupou os ramos originais, Ele também não poupará a oliveira brava. E aqui é exatamente o que ele está falando. Ele diz aqui que Israel ouviu primeiro, e ele fala, a profecia dizia: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Israel chamava aqueles que não eram de Israel de povo insensato.
povo que não era povo, gentil. Era assim que nós éramos chamados e somos até hoje por eles. E Deus falou para eles assim: ó, eu vou provocar o ciúme de vocês, eu vou me fazer revelar aquele povo que não buscava por mim. Sabe por quê? Porque eu vim e falei para vocês, e vocês negligenciaram o meu chamamento. Vocês não responderam o meu chamado à altura. Então eu vou tirar vocês e vou colocar outro povo, aqueles que vocês rejeitam. Aquele povo que vocês dizem não é povo, este é o povo que eu elejo para colocar no lugar de vocês. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós fomos colocados no lugar de Israel, na videira. E por causa disso nós recebemos a vida de Deus e temos a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar de braços cruzados e pensar: agora estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, que maravilha, que beleza. Comemos e bebemos e vamos curtir a vida, e vamos fazer isso e aquilo outro, porque eu já garanti a minha passagem para o céu. O apóstolo Paulo fala assim: ó, cuidado, porque você também pode ser retirado da oliveira. Jesus, na parábola da videira, ele disse: eu vou tirar a vinha que eu arrendei a Israel e vou dar a um outro povo que vai me dar os devidos frutos. E ele continua fazendo isso. Se eu não responder o chamado que Deus tem para mim, irmãos, Deus tira de mim, sabia? Deus tem um chamado na minha vida e Ele me colocou aqui, ó, nesse lugar, nessa frente. Se eu negligenciar esse chamado, se eu falar: não, Senhor, eu estou cansado disso, se eu falar para Ele: não, Deus, eu não quero mais mexer com isso, eu quero agora mexer com peixe, que é melhor. Porque o peixe, você sabe que ele está lá, e quando eu precisar dele, eu vou lá e pesco ele, como e tal. É melhor do que mexer com gente. Se eu fizer isso, aí Deus vai ficar de bico comigo, vai ficar triste, vai ficar falando assim: ah, nem agora, como que vai fazer, quem é que vai por nós? Não vai. Ele não vai ficar preocupado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro e vai colocar no meu lugar. E vai estabelecer outra pessoa para estar no meu lugar. Porque a obra de Deus não pode parar. Se eu quisesse ter o privilégio, eu me coloco na brecha. Eu entro na brecha, onde está uma falha, onde está uma situação, onde Deus quer colocar. Aí eu tenho um privilégio e o Senhor: então eu vou te colocar aqui. Você quer mesmo? Então eu vou te colocar. Agora, se eu não quiser, meu irmão, Ele levanta qualquer outro. Ele levanta uma criança. Ele não tem muita pressa não, sabia? Ele espera a Esther crescer, se nenhum de nós quisermos. Ele espera a Esther completar a idade necessária para ela dar continuidade. Sabia que Ele faz isso? Deus não se preocupa com tempos. Já estão estabelecidos os tempos. Mas se eu não responder o meu chamado, Deus levanta outro no meu lugar. E é exatamente isso que Ele está falando aqui. Eu vou ler de novo. Verso 19: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Meus irmãos, Deus trabalhou tanto com Israel, Deus abençoou tanto Israel, Deus fez tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres para o povo de Israel. Deus se cansou do povo de Israel. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo com maná e trazendo carne na hora certa, e fazendo sinais e maravilhas, trazendo água, levando eles de um canto ao outro. Mas Deus diz: este povo é rebelde e contradizente, maldizente. Eu estendi a minha mão a este povo, e este povo que Ele fez foi só me maltratar por dentro.
Por isso, meu irmão, nós também que temos recebido tanto de Deus, temos recebido tantas palavras de Deus, Deus tem se revelado tanto no nosso meio, Deus tem trazido tanta unção, tanta graça no nosso meio, Deus tem respondido orações neste lugar, ainda que Ele não tivesse feito nada disso. Não é por causa dessas coisas que nós servimos a Ele, é por causa da Sua palavra, que não pode voltar atrás, que não pode mentir, mas mesmo assim, o Senhor tem nos abençoado neste lugar.